Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós tratamos do último tópico teórico do nosso semestre, que diz respeito à atividade de controle nas organizações. Isso fecha as 4 atividades de gestão que nós estamos estudando nesse momento, que dizem respeito a planejamento, e estudamos planejamento estratégico, organização, falamos da estrutura organizacional, as possibilidades de se arrumar, de se estruturar uma organização. Direção e liderança, um exercício dessa atividade que conduz os trabalhos. E esse último tópico, controle, que diz respeito a avaliar, verificar como estão sendo conduzidas as atividades. Então, planejamento, organização, direção e controle são essas 4 atividades de gestão que a gente estudou. E, por fim, a gente vai detalhadamente ver os elementos de controle nas organizações, ok? Esse é o nosso tópico. Bom, nós podemos dizer que controle diz respeito à atividade de monitoramento das ações, resultados e desempenho das pessoas nas organizações. Então, a palavra controle aqui não tem aquela configuração de você controlar, assim, de maneira negativa o que as pessoas fazem, está tudo completamente controlado, não é isso. Mas diz respeito a monitorar as atividades, monitorar os resultados, monitorar as ações, monitorar os desempenhos e verificar se esses resultados estão de acordo com o que a gente tinha planejado. Se eu consigo atingir as metas, os indicadores, se eu consigo atingir os objetivos da organização como um todo, ok? Bom, então a primeira coisa que você pode se perguntar é, afinal de contas, a gente controla o quê? Eu tenho aqui alguns elementos que podem te ajudar a entender quais são os tópicos mais controláveis ou mais comumente controlados em uma organização. A partir de padrões que são definidos, normalmente são definidos no planejamento, ok? Se você não tem um planejamento formal, são definidos no seu plano de ação, na sua decisão gerencial. Em relação a quantidade, qualidade, tempo e custo, são os principais aspectos que são controlados nas organizações. Bom, em relação à quantidade, a gente pode, por exemplo, exercer um controle sobre o número de empregados. Eu estabeleço que um determinado número precisa ser alcançado ou não pode passar de tal número. O volume de produção, que eu planejo um determinado volume, o volume de vendas, eu diria que o volume de vendas é o aspecto mais controlado em todas as organizações, né? As organizações que que ensaiam algum tipo de gestão mais profissional, a primeira coisa que eles controlam é o faturamento. Somente empresas assim, muito sem estruturação, muito sem gestão, tocadas no dia a dia, é que não controlam o seu faturamento. Às vezes a pessoa tem um pequeno restaurante e ela vende, tudo que ela vende, ela pega aquele dinheiro, compra matéria-prima, paga empregados, paga impostos, mas ela não faz nenhuma atividade de controle desse dinheiro que entra e que sai, não faz o fluxo de caixa e também não sabe quanto vende por mês, ou seja, não sabe o seu faturamento. Então acontece isso em algumas empresas de pequeno porte, camelô, enfim. Mas qualquer empresa que comece a pensar em uma gestão, comece a organizar a sua gestão, a primeira coisa que faz é controlar o faturamento, é verificar quanto foi o faturamento do mês passado, quanto é que eu quero no próximo mês, estabelecer um objetivo para o faturamento. É um indicador assim, mais acompanhado na organização normalmente. Bom, você também pode controlar a quantidade do produto que vai ficar em estoque, a quantidade de dias que vai ficar em estoque, ou a rotação desse estoque, quantas vezes ele vai rodar por ano, por exemplo. E você pode também controlar o giro financeiro, o dinheiro necessário para o seu caixa no seu dia a dia. Bom, além disso, em relação à qualidade, critérios mais qualitativos, você pode controlar os padrões de qualidade que você estabeleceu para o seu produto ou para o seu serviço. A qualidade direta dele também, ou a manutenção de máquinas e equipamentos no sentido de como está a aparência, como está o layout, ou seja, critérios mais qualitativos. E atendimento ao cliente, você também pode, no quesito qualidade, acompanhar a satisfação do cliente, a satisfação do empregado, a relação com fornecedores estratégicos, enfim, tem vários elementos que podem ser incluídos também.
E, interessantemente, muitos critérios qualitativos, como, por exemplo, satisfação do empregado ou satisfação do cliente, eles podem ser convertidos em indicadores quantitativos. Por exemplo, você pode estabelecer a satisfação do cliente em um parâmetro de 0 a 10 e você pede ao cliente que dê uma nota para o atendimento. E ele vai transformar aquela sensação que ele tem de bom atendimento em uma nota de 0 a 10 e ele dá um 7, dá um 8, dá um 10, dá um 5, um 2, enfim. Ele vai transformar em um dado quantitativo algo que é eminentemente qualitativo. Você também pode exercer um controle sobre tempo. Então, tempo médio de permanência no funcionário. Por exemplo, tem empresas que têm um tempo médio muito baixo, ou seja, tem um alto turnover, né? Os funcionários são demitidos e contratados num ritmo muito forte, o que prejudica a aprendizagem, prejudica o segmento da cultura da organização, prejudica o conhecimento que se tem dos clientes, por exemplo. Então, você pode estabelecer que quer que o funcionário fique um tempo maior. Então, você pode exercer isso também como um controle. O tempo da produção, o tempo do processo de pedidos até ele ser processado, por exemplo. O tempo do ciclo financeiro, do ciclo operacional, ou seja, de quando eu compro, pago, até quando eu recebo aquele dinheiro do cliente, ou de quando chega a matéria-prima, eu produzo, até quando eu entrego essa matéria-prima transformada em produto final já ao cliente ou ao distribuidor. Eu posso controlar os tempos ligados à minha organização. E, por fim, também eu posso controlar custos. Essa também é uma dimensão muito acompanhada nas organizações. Então, por exemplo, o custo de estoque de matérias-primas. É sabido que manter um estoque grande não faz bem, você tem dinheiro parado, o custo de estocagem, a manutenção desse estoque pode custar, e você deve acompanhar isso. O custo do processamento do pedido, o custo de requisição de material, aqui também custos diretos para a produção, como matéria-prima, e os custos indiretos, como manutenção de depósito, manutenção de máquinas, ou custos administrativos, por exemplo. Então, você vai acompanhar todos esses custos, ok? Então, não faltam itens a serem acompanhados nas organizações, não faltam itens a serem monitorados numa organização, e esses que eu trouxe aqui são somente um exemplo. E qual é o principal elemento para a gente conseguir exercer o monitoramento, o controle na organização? São os indicadores e as metas. O indicador diz respeito a uma dimensão a ser controlada e mensurada, ok? Então, é indicador faturamento, é indicador satisfação do cliente, é indicador lucratividade. Então, são todos indicadores que eu devo acompanhar, ok? A eles eu atribuo, eu mensuro, eu atribuo uma certa meta, que diz respeito ao próximo tópico, que diz respeito ao objetivo a ser alcançado no indicador. Então, para o meu indicador faturamento, eu tenho uma meta que é 400 mil ao mês, por exemplo. Ao meu outro indicador lucratividade, eu tenho uma meta de 10% do faturamento. E para um indicador satisfação do empregado, eu tenho uma meta, por exemplo, que eu quero o nível de satisfação em 8,5, na escala de 0 a 10. Então, eu estabeleço indicadores e estabeleço metas, tá bom? Aqui estão alguns exemplos de indicadores e algumas metas associadas a esses indicadores. Por exemplo, faturamento, 400 mil por mês. Lucratividade, eu quero que ela atinja 8% do faturamento. O consumo de energia elétrica, eu quero que vá no máximo de 5.000 kW. O custo operacional da minha empresa, ou seja, quanto eu preciso usar do faturamento para pagar água, luz, telefone, internet, condomínio, impostos, etc. Eu posso chamar isso de custo operacional e estabelecer que ele deve ficar num teto de 14% do faturamento. Ele não deve ultrapassar disso. E vou, naturalmente, exercer um controle e um acompanhamento. E satisfação do empregado, eu quero que esteja em 80%, ou uma nota 8, de 0 a 10, por exemplo. E um outro indicador importante é o ROI, que é o retorno sobre o investimento, que eu quero que seja de 20% ao ano. Ou seja, se eu investir 100 mil na minha organização, eu quero que a cada ano ele me dê um retorno de 20%. Então, se ela começa o ano com 100 mil, eu quero que ela termine o ano valendo 120 mil. Depois eu decido se esses 20 mil eu retiro como lucro
ou se eu reinvisto na empresa. Nesse caso, se eu reinvisto, ela agora vale 120 mil, se eu quero mais 20%, agora eu quero que ela finalize o próximo ano valendo 144 mil. Então, eu vou controlar isso como um indicador importante, que é o retorno sobre o investimento. Esse também é importante do ponto de vista do investidor, porque ele precisa decidir o que fazer com o dinheiro dele. Então, se ele tem 100 mil e investiu em empresa, ele espera um certo retorno. Se o retorno é sempre abaixo, existe uma tendência do investidor, do empresário, começar a pensar em investir em outro negócio, em outro ramo, em outra atividade, que dê um retorno que seja para ele, que ele considere plausível, que ele considere justo. E um número importante em relação ao ROI é a taxa de juros Selic, que o governo normalmente remunera, basicamente, o título da dívida pública, porque o empresário, o capitalista, ele faz a conta. Bom, se eu tenho 100 mil e invisto no título do Tesouro, eu ganho a Selic por ano, que hoje está a 6% em torno, ao ano. Bom, e se eu vou abrir empresa, vou pagar imposto, vou precisar acompanhar, vou me desgastar com essa atividade empresarial, eu não quero que ela me dê menos de 6, pelo contrário, eu quero que dê o dobro de 6, pelo menos 12% ao ano, para que valha a pena eu fazer esse esforço empresarial de montar uma empresa e fazer toda a sua gestão ao longo de um ano. Então, a gente mede isso pelo ROI, que é o retorno sobre o que foi investido, o retorno sobre o investimento, portanto, um indicador importante de ser acompanhado. Muito bem, mas muitos gestores têm extrema dificuldade de estabelecer metas que sejam interessantes. E aqui, então, eu estou trazendo as características de uma boa meta. Mas, primeiro, uma boa meta é desafiadora, ou seja, uma boa meta, ela te faz trabalhar mais focado, te faz trabalhar com mais interesse em que ela seja atingida. Ela também é possível. Esse é um dado importante, porque muitas metas são estabelecidas em um padrão que é impossível de alcançar, e a primeira coisa que o trabalhador, o empregado faz é, olha, desiste, não alcança, deixa para lá, esquece isso. E é como se a meta não existisse. Então, uma meta inalcançável, ela é como uma meta inexistente. A pessoa simplesmente desconsidera que ela existe porque ela não vai ser alcançada. Portanto, ela precisa ser uma meta possível, ok? Bom, além disso, as ferramentas para se alcançar a meta têm que ser disponíveis, têm que estar disponíveis para os trabalhadores. A máquina tem que funcionar, ou para uma equipe de vendas, a internet, os equipamentos, computadores, smartphones, o sistema operacional da empresa tem que estar funcionando bem. Imagina o que é, você está tentando vender e o sistema trava, você está tentando vender e o preço não está disponível, você está tentando vender e a entrega está atrasada. Então, isso naturalmente vai prejudicar a meta. Portanto, estabeleça uma meta para a qual as ferramentas estão disponíveis. Ou seja, a pessoa, ao trabalhar de maneira séria e engajada, ela pode sim alcançar aquela meta com as ferramentas que estão dispostas. Muito bem, e além disso, a meta ela é maior do que o resultado sem meta. Ela é maior do que o resultado natural. Porque você pode estabelecer aqui um indicador importante para a vida estudantil, que é a nota. E para a nota, você pode estabelecer uma meta. Por exemplo, tem gente que estabelece uma meta passar, 7. Eu só quero passar. Em alguns casos, 6. Eu não tenho interesse em ter uma nota boa, excelente. Não, eu só quero passar. Então, eu estabeleço como meta somente a nota mínima para passar. Tem gente que estabelece uma meta 8, 9. Não, eu quero tirar 10 em tudo. Nem sempre consigo, mas a minha meta é tirar 10. Então, você estabelece como algo que é maior, um número que é maior do que o natural. Se eu estabeleço que a minha meta é tirar 8, eu subentendo que naturalmente você não tiraria 8. Você tiraria 6, 5,5, e aí você vai se esforçar por essa meta. Se você naturalmente tira 8, não vai estabelecer uma meta 8, você vai estabelecer uma meta 9,5, 9,8, para que seja algo possível de ser alcançado, que não é um 11, para provas valendo 10, é alcançável. E, ao mesmo tempo, é um resultado maior do que aquele que seria natural, aquele que seria um resultado light, que eu vou fazendo na medida em que desce, enfim, desde que eu não perca nada, desde que eu não deixe de fazer nada. Então, a meta ela é um resultado maior do que o resultado natural, do que o resultado sem meta, ok? Muito bem, o próximo tópico diz respeito a quando eu devo realizar o controle. Essa é uma decisão importante que vai estabelecer também que tipo de monitoramento você vai exercer na organização. Bom, ao ver um processo, a gente sabe que um processo ele tem entradas, tem o próprio processamento e ele tem saídas, ok?
No input você tem matérias-primas, você tem as competências das pessoas que vão participar do processo, você tem também as informações que são necessárias para o processo acontece, e depois você tem o resultado final, um serviço prestado, um aprendizado realizado, um produto fabricado, construído, enfim. Nessa visão de processo, a gente pode estabelecer que o controle ele pode acontecer em 3 momentos. Ele pode acontecer antes do processo, que a gente chama de controle antecedente, simultâneo, quando ele acontece durante o processo, ou então posterior, quando ele acontece depois que o processo foi finalizado. Bom, o antecedente ele tem uma vantagem importante. Ele previne problemas na produção ou na execução. Por exemplo, eu controlo a matéria-prima que está chegando na minha empresa para a fabricação. Se eu controlo isso antes, eu me previno de problemas futuros. Imagina que você recebe um equipamento para medições elétricas, por exemplo. E antes de você ir a campo com esse equipamento, é preciso ver se esse equipamento está calibrado. Será que quando ele medir uma corrente de 10 amperes realmente está passando 10 amperes? Então você precisa antes calibrar isso. Se você fizer isso, e espero que faça, você está fazendo um controle antecedente, um controle antes do processo, que é a medição que você vai fazer, por exemplo, com aquele equipamento no campo. Então, esse controle antecedente te protege de problemas futuros durante o processo, ok? Muito bem, um outro e muito utilizado é o controle simultâneo. O controle simultâneo ele acontece enquanto o processo está em andamento. Um exemplo fácil de você perceber é uma prova no meio do semestre, ou seja, o semestre ainda está em andamento e você vai fazer ali um controle, você vai monitorar o aprendizado. Se a nota for muito baixa, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que estudar mais essa disciplina, eu tenho que faltar menos aulas, ou não faltar aulas, enfim, eu tenho que tomar providências para salvar aquele processo que ainda tem em andamento, ok? Diferente de uma nota de final de semestre, que você não consegue mais voltar para salvar o semestre e ele já se encerrou. Então, o controle simultâneo, ele permite ajustes no próprio processo. O processo ainda está em andamento e você já pode fazer modificações, já pode estabelecer ajustes para ele. Bom, mas só vale a pena você fazer um controle simultâneo se você agir rapidamente. Ele exige ações rápidas, porque ele vai te dar um resultado de algo que está acontecendo. E aí você vai precisar agir sobre o processo, se precisar de alguma correção, de maneira muito enérgica, muito urgente. Bom, normalmente você precisa, para que ele faça sentido, de gestores atentos a esses indicadores. Não é só que eles existam. É que os gestores sejam atentos aos números conseguidos nesses indicadores. Imagino que faturamento durante o mês eu quero de 400 mil. E aí eu verifico no dia 10 em quanto está. E vejo que está em 150. Bom, se eu está em 150 e continuar nesse ritmo, ele vai parar em 300. Então, eu preciso de ações rápidas. Eu preciso de ações ali, no meio do mês, para que eu consiga salvar a meta daquele processo. Então, o controle simultâneo vai requerer gestores atentos para que você possa agir durante o processo. E, por fim, o controle posterior. O controle posterior ele acontece quando o processo já finalizou. Então, infelizmente, você não consegue mais salvar aquele processo. Mas você se prepara para os próximos. Você se prepara para as próximas etapas. Se você tem na organização uma atividade que é cíclica, ela acontece com frequência, você pode fazer controle posterior e melhorar os próximos ciclos para que eles aconteçam dentro da normalidade, dentro de um padrão que você estabeleceu. Então, o controle posterior não salva o processo que aconteceu, mas ele dá informações preciosas para que você possa se proteger nos próximos controles, ok? Uma coisa também que o controle posterior faz é que ele classifica, e ele pode classificar tanto processos quanto pessoas. Por exemplo, esse processo está conforme, ou então esse processo não tem conformidade, ele precisa de ajustes. Ou então, essa pessoa foi aprovada na disciplina, ou ela não foi aprovada na disciplina porque não conseguiu aprender os conteúdos mínimos. Então, você pode tanto classificar processos como classificar pessoas. Ok? Muito cuidado nesse classificar pessoas, porque feito de uma maneira pouco cuidadosa e pouco humana, pode dar espaço a situações até de assédio. Então, muita parcimônia, muito cuidado nesse tipo de classificação, ok? Muito bem. Esses controles eles estão disponíveis na gestão e você precisa, como gestor, escolher os seus indicadores. Quais indicadores você vai controlar? Para esses indicadores,
escolha suas metas e faça todos os acompanhamentos que são necessários, ok? Muito bem. Com isso, nós fechamos esse tópico de controle, que fecha também o tópico das 4 atividades de gestão: planejamento, organização, direção e controle. Fechando aqui. Muito bem, minha gente. Agradeço a vocês. Esses são os principais tópicos de gestão que você vai precisar para a sua atividade de gestor, na sua atividade profissional. Um grande abraço para todos e todas. Até a próxima.